notícia boa para trazer para vocês. Finalmente as notícias boas, voltando depois de alguns dias aí de crise rubro-negra. Bem, vamos começar então aqui, chamar o nosso companheiro David Sharp, né? A mídia mais imparcial dentre todas, contando independente, que não é independente, de esporte, que não é de esporte, antenados na jogada. Muito prazer. Então, você acha que agora acalmou a situação do Flamengo? Acha que o trabalho do Sampaoli continua crescendo? Isso aí pode unir ainda mais o grupo? A gente teve aí o Pedro confirmando que hoje ele participa do treino, né? O Caio Mota trouxe essa informação. Cara, as coisas vão saindo e a gente, pelo menos, sabe aí que, apesar da matéria que saiu no Globo, que um conselheiro teria falado que ele iria procurar a justiça, acabou que a diretoria conseguiu contornar e o Pedro hoje muito provavelmente estará no treino, né? Só vou acreditar depois que ele estiver lá dentro, mas é o que a gente acredita, que o Pedro estará presente no treino desta manhã. No Ninho do Urubu tem jogo importante já na quinta-feira, e lembrando que no final de semana contra o Cuiabá, o Gabigol não joga, então a gente precisa muito do Pedro, né? A gente que eu falo, o Flamengo, eu sou torcedor do Flamengo assumido, você não precisa tanto assim. Lembrando que esse post aí que você falou, que me marcaram o Caê Mota também, né? Os jornalistas que melhor cobriram esse segundo cara lá que me marcou. Eu e o Caê cobriram esse momento do Flamengo conturbado, essa questão com mais sobriedade, mais equilíbrio, segundo ele, que não são rubro-negros, segundo o cara, né? Mas eu posso ser, posso não ser, como eu falei, nem eu mesmo sei, mas o meu time, porque a gente sempre acaba torcendo pelo time que a gente está cobrindo, né? Ô Papa, pois é, uma questão, de fato, concordo com você, que melhorou bastante, né? Bom, falamos ontem, o Flamengo conseguiu finalmente, institucionalmente, ter uma solução mais tranquila, mais serena, não se assodou, não se precipitou, não trocou pés pelas mãos. Então, palmas aí para a diretoria do Flamengo, que de tantos erros, finalmente mandou bem. Agora, a questão do Pedro, realmente uma bola fora, cara. Eu confesso que me pegou de surpresa isso aí, não só a mim, mas acho que ficou tudo surpresa, porque é o que eu estava dizendo aqui. Inclusive, participamos da resenha. Falei exatamente isso. Tá na jogada, se você não conhece, vai lá. São sempre um representante de cada time e eu na apresentação do apresentador, um apresentador imparcial. Mas, ô Papa, a questão é, o Pedro estava ali, a galera estava com o Pedro, a torcida, a nação rubro-negra estava com o Pedro. E depois dessas informações de hoje, que ele não foi ao treino, que ele não deu satisfação, e depois que falaram, e aí ficou especulando se era questão de tempo, se a boca que estava doendo, se ele não estava importando, se era questão do Sampaoli, que ele não queria trabalhar mais com o Sampaoli enquanto o Sampaoli não fosse demitido. Nada ficou muito claro, né? Infelizmente. E, bom, isso não é nada positivo para a própria imagem do Pedro, que estava lá com a torcida e com os jogadores do elenco, os companheiros dele, juntos ali, né, na causa, abraçando a causa dele. Eu já pude reparar que essa coisa começou a se perder, né? O que aconteceu ontem, infelizmente, começou... o pessoal ficou revoltado. Pedro apresentou a notícia do Anselmo Góes também, foi muito importante, dele ter reunido advogados, procurado advogados para cogitar uma possibilidade aí de entrar com uma ação contra o Flamengo para ter o passe dele livre de forma unilateral. Então, tudo isso acabou, de uma certa forma, arranhando um pouco a imagem dele. Eu acho que, nesse caso do Pedro, a tendência é piorar. Então, na minha opinião... Eu torci que não. Claro, a gente torce para que não, óbvio, mas não está aqui, né, falando que a gente quer que aconteça, a gente está falando o que deve acontecer, previsão baseada em possibilidades, em fatos, né? E assim, ainda mais se for contar com esse histórico do Pedro, a formação do Anselmo Góes, esse histórico como a gente trouxe aqui na live de ontem, né? No vídeo de ontem, falando do processo que ele entrou contra o Fluminense para a questão de estapafúrdia, né? Pedindo, danos morais, indenização por acidente de trabalho pela lesão que ele teve no Fluminense. Então, assim, com todo esse balanço, com todo esse histórico, eu sei que nessa janela é muito complicado, mas assim, eu pelo menos na próxima janela, eu
pensando na situação Sampaoli, se o Flamengo realmente quer ficar com o Sampaoli até o final de 2024, eu procuraria uma possibilidade aí para realmente vender o Pedro. Claro, se ele também tem esse interesse, né? É o que eu pensaria em fazer, porque eu acho que o Flamengo deve acabar fazendo isso, né? O Flamengo deve acabar negociando o Pedro. É uma tendência, é uma situação que com certeza incomodou todos no Flamengo, né? Na diretoria, deve ter. É um tipo de comportamento que incomoda muita gente. Bem, e já que a gente está falando da diretoria, a gente está falando do Landim, que foi quem segurou literalmente o Sampaoli, queria muito a permanência do Sampaoli, foi quem pediu a contratação do Sampaoli. O presidente Rodolfo Landim está aqui nos Estados Unidos, agora está até aqui em Orlando, né, onde eu estou. E eu recebi de um amigo do Rodolfo Landim, e entrei em contato com ele. Essa foto aqui, né, foi uma exclusiva que eu postei ontem à noite, né, o presidente Rodolfo Landim, o diretor da Adidas Brasil e um dirigente lá do Inter Miami, tá? Então, o Landim encontrou aí com o diretor da Adidas. Vou passar as informações para vocês aqui, que eu conversei com o Landim, ele acabou me respondendo e me dizendo que ele estava aqui em Orlando. Vou tentar até, inclusive, fazer uma entrevista com ele, se tiver tempo também, né? Eu também estou no meu último dia, aí, penúltimo dia. Olha só, ele então se reuniu com o Ricardo Stay, né, diretor da Adidas Brasil, e com o dirigente do Inter Miami. Na última semana foi noticiado que o Landim viajaria aos Estados Unidos para reuniões com o Inter e Real Madrid, e ele teve um jantar, ele me informou que teve um jantar ontem à noite com o dirigente do Real Madrid. O hotel do Real Madrid é o Four Seasons, inclusive eu descobri o hotel porque um amigo queria levar o filho dele lá, e o hotel que o Real Madrid está concentrado é o Four Seasons. Hoje, inclusive, eu almocei no restaurante que estava lá, a Natália Glitter, o Negrete, o Igão e o Mítico lá do Podpah, né? E o pessoal todo estava indo para o treino da Juventus. Mas aí o Landim chegou em Orlando hoje, depois desse encontro lá em Miami, né? Então, o encontro foi visando debater aí assuntos como modelos de gestão e estudos sobre SAF. Não é o primeiro contato, tá? Entre eles, inclusive, ele foi convidado, né, o Flamengo foi convidado em 2022 para um torneio preparatório na Flórida, mas o calendário apertado, o Flamengo não conseguiu, tá? Então, essa reunião foi lá em Miami, e agora o Landim está aqui em Orlando. Eu vou tentar encontrar algum tempo, se conseguir, né, se ele tiver um tempo para me receber, falar 20 minutinhos exclusivamente sobre SAF, né, e sobre Libra. Acho que seria interessante conversar com o presidente nesse momento. Ele falou há muito tempo que ele não fala, né? E falar sobre SAF e Libra, assuntos, exatamente esses assuntos, não partir para outra seara, seria muito interessante, porque pelo menos ele pudesse me atender nesse sentido. Eu também separei aqui, cara, umas informações importantes para a gente lembrar aqui, aí para passar a bola para você, com relação à questão da SAF que o Flamengo planeja. Né? A SAF do Flamengo, tá? Segundo um especialista, valeria 6 a 7 bilhões de reais. Tá? 6 a 7 bilhões de reais. Os especialistas em finanças, 100%. Especialista em finanças e gestão, César Grafietti. Tá? Então, ele foi o autor do relatório sobre as finanças dos clubes brasileiros, que repercutiu entre os torcedores na primeira semana de junho, acho que foi começo de junho, né? E ele quantificou a SAF do Flamengo em 6 a 7 bilhões de reais. Tá? Eu acho que vale mais. Tá? Um clube que faz mais de 1 bilhão por ano, se você parar para pensar em 10 anos, faz 10 bilhões, isso até mais, porque parece que vai crescendo a cada ano. Está crescendo. O Flamengo há a possibilidade do ano que vem fazer 2 bilhões, né? Porque não para de crescer. Tem inflação, tem uma série de coisas. Então, se você parar para analisar, eu entendo que vale até mais. Ele fala assim, ó, é o suficiente para que a coisa funcione. Acho que valeria entre 6 a 7 bilhões de reais de maneira tranquila. É muito mais até do que qualquer clube foi vendido aqui no Brasil, né? E aí, o Flamengo poderia ter um parceiro,
né, uma SAF parceira, tá? Ficando com 30%, 40% ou 50%. O Flamengo descarta já 50%. Tá? Isso eu conversei até com dirigentes rubro-negros que já me falaram que 50% não se fala, mas 30% e 40% é negociável. Tá? O especialista também destacou que o mesmo não aconteceu em outros clubes, né? Matéria aqui do Mundo Rubro-Negro, então, ele fala que a SAF é necessária em alguns clubes para eles conseguirem sobreviver, mas para o Flamengo tem mais tranquilidade para negociar e encontrar um parceiro que possa pagar até muito mais do que os outros e vender somente parte dessa situação, né? Inclusive, o David, uma informação que ontem foi publicada do resultado financeiro do Flamengo nos 6 primeiros meses de 2023, 582 milhões de receita bruta, 560 milhões líquidas, com 41 milhões de superávit e 194 milhões de reservas em caixa. Isso é monstruoso, monstruoso. O Flamengo caminha para 1,2 bi de receita e um superávit aí na casa de 80 ações. Isso, lembrando que isso pode ainda chegar a 1,5 bi se o Flamengo for campeão das 3 competições por causa das premiações. Então, é inacreditável o que o Flamengo está fazendo. Se repetir no segundo semestre, o Flamengo pode chegar a 1,5 bi, 1,4, mas é muito alucinante isso. É inacreditável. 1,2 bi. É inacreditável. É o patamar que o Flamengo está chegando. E esse semestre, olha só, vale lembrar que esse é o semestre mais fraco do ano, né? Sendo provável que o segundo semestre, 23, venha ainda bem mais acima disso, por causa justamente das premiações. Tá? Então, cara, os números não incluem as vendas de jogadores nessa janela, nem os resultados esportivos e receitas de julho. Bem provável que o resultado do ano que vem seja novamente acima de 1 bi. Eles estão falando acima de 1 bi porque estão sendo cautelosos, conservadores. Mas... E fui mais além depois que teve aquele projeto anunciado pelo Boca Juniors lá em Puerto Madeiro. Cara, no aterro do Flamengo, ali próximo à Marina da Glória, próximo ao Santos Dumont, um pouquinho antes. Se o Flamengo aterrasse mais uma área ali, imagina, o Flamengo teria um estádio no aterro do Flamengo. Seria perfeito. Viável, né? Tem questão de vista também, não iam querer que cobrisse a vista para o mar, não vai rolar. Nunca, no Rio de Janeiro tem esses problemas todos. O Flamengo não consegue construir estádio na Gávea porque a associação lá ama Leblon não libera. Ah, mas ali é diferente, né? A questão não, eu sei, mas ainda na zona sul do Rio de Janeiro, cara, é um problema sério, né? Então, as reuniões com Real Madrid e Inter Miami são todas visando aí também fazendo a linha da conversa que eles tiveram com os responsáveis pelo Bayern de Munique. Agora, o que eu achei intrigante, tem uma situação aí que ninguém falou ainda. E isso é intrigante, eu quero que você me ajude a matar essa charada. Quando o Flamengo foi para a Alemanha e teve aquela reunião com o Bayern, você se lembra? Eu que publiquei a foto também, trouxe a notícia que eles foram aonde? Na sede da Adidas. Da Alemanha. Também. E no Allianz Arena. Isso. Conversar sobre SAF e construção de estádio. O Flamengo agora, representado por Landim, Gustavo Oliveira e Dunch, vem a Miami e Orlando. Se reúne com quem? Com o diretor da Adidas de novo e com os dirigentes de Inter Miami e Real Madrid. O que o Flamengo e a Adidas estão tramando? David Sharp tem alguma coisa onde a Adidas pode estar envolvida com a questão de SAF também, hein? Com certeza, até porque a Adidas tem um percentual do Bayern de Munique. Então, não é nenhuma surpresa. Não sei se você lembra, mas o Flamengo... Será que o Flamengo está alinhando alguma coisa com a Adidas, cara? O Flamengo assinou no ano passado um termo de sigilo para tratar da questão do estádio. O gasômetro, lembra disso?
que tinha que ter um sigilo por lei lá, por contrato. O Flamengo aceitou isso. Por isso que as coisas não estão sendo faladas. Eu acho que tem uma obrigação contratual. Então, talvez eu nem consiga falar com o Landim, né? Ele pode falar, mas talvez não dê detalhes. Superficialmente, né? É. Mas então, o que você Landim achou disso? Você não acha que pode ter alguma coisa a ver esses encontros com representantes da Adidas? Com certeza. Se já se encontraram na Alemanha e agora se encontram aí na Flórida, nos Estados Unidos, com certeza tem alguma relação. A Adidas é a fornecedora de material esportivo do Flamengo. A Adidas, inclusive, chegou no Flamengo em 2013, prometendo, né, que o Flamengo seria dos Big Five, maiores times, clubes, que a Adidas fornece material esportivo no mundo, aí contando Real Madrid, Milan, Chelsea na época, o próprio Bayern. O Flamengo seria quinto. Você vê o potencial disso, né? Se a gente for pensar, isso tem muito tempo, mas para um negócio, para um relacionamento corporativo, não é tanto tempo assim. A marca do Flamengo está crescendo efetivamente agora, e crescendo muito agora. Então, por que não? Por que não? Muito sábio. Se a Adidas já tinha esse projeto desde lá de trás, agora, com certeza, não é coisa para digitar, não, sem dúvida. Então, passar para vocês agora um pouco do mercado da bola. A Raíza Simplício trouxe ontem que o Napoli entrou em contato direto com o Zenit e fez uma consulta pelo Wendel, acenando com a possibilidade de pagar 25 milhões de euros pelo volante. A gente trouxe isso ontem, só que ela trouxe uma informação interessante, que o clube italiano recebeu uma oferta do Al Hilal por Victor Osimhen. E caso ele saia do clube, ele seja negociado, eles terão muito dinheiro em caixa para contratarem o Wendel, né? Agora, uma questão importante é o desejo do Wendel, que falou comigo que queria jogar no Flamengo. O Marcos Mota fala que o jogador é peça-chave, né, na negociação, né? O desejo do jogador, né? Tanto é que o Matheus França, se fosse para o Chelsea, ele não jogaria no Chelsea, ele seria emprestado. No Crystal Palace, ele tem a promessa de jogar. Então, o jogador, ele é peça importante. Agora, são muitos euros de diferença, né? 18, que foi a oferta feita pelo Flamengo, para 25, são 7 milhões de euros. É muita grana. A questão é que o Flamengo quer pagar 18 por 80%. O Napoli quer pagar 25 por 100%. Né? Então, vamos ver como é que vai acontecer. Falta muito pouco tempo, agora já fecha amanhã, às 7 da noite a janela, e eu estou achando que cada vez mais difícil o Flamengo conseguir algum negócio, né? Também, além do Wendel, a gente teve informações, inclusive o Júnior Miguel Neto falando que o nome que foi sugerido ao Flamengo foi do Lanzini, né? Ele fala que o Flamengo teria consultado, e o Alexandre Matos, no Twitter, trouxe que entrou em contato com o jornalista Germán Garcia Grova, lá da TYC Sport, que é especialista no mercado de transferências, principalmente no mercado argentino. Questionou se o Lanzini teria sido oferecido ao Flamengo. O Lanzini é aquele que foi do Fluminense, River, Fluminense, estava no West Ham agora, e se ele teria sido oferecido ao Flamengo, ou se o Flamengo teria feito algum contato. A resposta foi que, em contato com os empresários do jogador, eles negaram que tivesse alguma coisa rolando. Agora, a consulta acontece o tempo todo, né? Tá no sim lá, o Flamengo pode... Opa, isso aqui é uma oportunidade de mercado. Né? Então, o Germán Garcia Grova falou que não tem negócio rolando com relação ao Lanzini. Tá? A gente tem aqui sempre a missão de buscar trazer a verdade para vocês.